honra, Ele é digno de glória. Amém? Aproveitando que você está de pé, pega aí a palavra do Senhor Jesus, a sua Bíblia. Nós vivemos na era da tecnologia, vivemos no mundo digital. Quero dizer que você que nasceu na década de 80, na década de 90 para trás, você é embaçado, meu irmão. Você aprendeu a mexer no smartphone, você conheceu o CD e você aposentou o CD, você conheceu o disquete e aposentou o disquete, e agora nós vivemos no mundo dos smartphones. E por muito tempo eu fiquei usando a Bíblia no aplicativo da Bíblia, mas eu percebi que quando eu ia ler a Bíblia de papel, eu estava, com dificuldades. Agora mesmo aqui, achei que não tinha mais o livro de Efésios na minha Bíblia, mas tem. Então abra aí no livro de Efésios, em nome de Jesus. A carta segundo o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Nós iremos ler o capítulo 2 dessa carta, o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga preciso ler mais a Bíblia. Amém? Já está projetado no telão. A minha versão é a NVI e diz assim, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vou reler. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma noite de quarta-feira, estar na tua casa, estar na tua presença. Meu Deus, te agradeço, ó Pai, porque muitos foram os obstáculos para que as pessoas não viessem até aqui. Muitas pessoas, meu Deus, estavam no caminho, teve que voltar, a condução que atrasou, ruas alagadas, mas, meu Deus, obrigado, porque nós estamos aqui e nós já te adoramos, meu Deus, através dos louvores, te adoramos, meu Deus, através dos dízimos e das ofertas, e agora, meu Deus, chegou a hora de ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor repreenda o homem agora, não permita que o homem venha falar nada, mas que apenas seja um instrumento nas tuas mãos. Pai, repreenda no meio de nós a incredulidade, a falta de fé e tudo aquilo que possa querer roubar o que o Senhor tem para falar conosco. Acreditamos, meu Deus, que as tuas palavras são como sementes e que elas encontrem, ó Pai, o nosso coração, uma terra boa, uma terra fértil, e que essa semente, meu Deus, ela venha brotar, venha germinar, venha crescer e venha dar frutos, ó Pai. O Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a tomar o teu lugar de honra no meio de nós e fazer morada. Nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Poder se assentar? Amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que deveria ser muito conhecido, mas que infelizmente não é tão conhecido assim. No dia 31 de outubro, nós comemoramos algo. Quem aqui sabe o que nós comemoramos dia 31 de outubro? Mas assim, deram uma dica assim maravilhosa, assim, quem faz o Enem com a dica dessa, consegue lugar nas melhores faculdades. Só que, dia 31 de outubro também, além da reforma protestante, que nós já iremos falar
sobre ela, acontece uma outra coisa, agora sim. O que acontece dia 31 de outubro aí? Halloween. Se vocês não tivessem essa dica, seria essa a primeira resposta de vocês. Dia 31 de outubro, nós, em muitas partes, sabemos que acontece o dia das bruxas, o Halloween. Primeiro, nós escutamos muito que o crente, o cristão, o evangélico não deve participar do Halloween. Quem já escutou isso aqui? Crente não participa de Halloween. Ok. Mas você sabe o que é o Halloween? Ou você apenas repete uma coisa que você escutou e sem saber o que é, você escutou alguém falando que não pode, então não pode. Primeiro eu quero te dizer que a Bíblia não dedica nenhum versículo proibindo você ou te liberando a participar do Halloween. Então cada cristão, ele é livre para decidir se ele participa ou se ele não participa. Mas como você vai julgar se você deve ou não participar? A primeira coisa para você vencer um adversário, sabe o que é? Conhecer o seu inimigo. A primeira forma de você vencer uma luta é saber com quem você está lutando. Então, você precisa saber o que é o Halloween para você poder decidir se você participa ou não. Porque hoje, lá na frente, nós iremos falar mais sobre isso. Nós estamos vivendo um evangelho de relatividade. O que é pecado para um, não é pecado para outro. O que é certo para um, não é certo para outro. E nós vemos que existe um grupo, existe uma igreja, existe um ministério, que você pode ser do jeito que você é. Nós vemos aí pastores, pastoras, que não têm um comportamento que nós acreditamos ser certo ou errado. Então, para que você saiba, primeiro, se você vai participar de um Halloween ou não, você precisa saber o que é o Halloween, porque esse ano já foi dia 31, semana passada, mas ano que vem vai ter de novo, então você vai ter que saber o porquê que você não participa. O Halloween é a mesma coisa que o dia das bruxas, e esse dia, o dia 31 de outubro, é celebrado um culto aos mortos. Então, primeira coisa que você tem que decidir se você vai participar do Halloween ou não, é se você quer participar de um culto aos mortos. Eu quero te dizer que é muito melhor você cultuar Jesus Cristo, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é uma festa popular dos países do hemisfério norte, e ele foi levado pelos irlandeses até os Estados Unidos, aonde essa festa ela se popularizou e ela foi exportada para muitos países, inclusive o Brasil. É verdade que o Brasil é de uma minoria, né? Nem todo mundo curte, nem todo mundo participa do Halloween. A maioria das tradições do Halloween vem das festas, dos festivais dos celtas, chamados Samhain, que marca a passagem de um ano. Ou seja, quando se terminava o ano, e isso eu estou falando de 3.000 anos atrás, o Halloween ele vai chegar nos Estados Unidos mais ou menos no século XIX, mas esse culto dos celtas aos mortos cerca de 3.000 anos atrás já se cultuava os mortos. Então, quando acabava o ano e iria se iniciar o inverno, esses celtas, eles acreditavam que se acabava o ano, acabava um portal dos vivos e no inverno se abria o portal, o mundo dos mortos. Então os mortos, eles saíam ali das suas tumbas, saíam ali do cemitério e eles vinham para o mundo dos vivos atormentar os vivos. Então para que os mortos não atormentassem os vivos, era feito um culto, e assim os mortos não trariam os prejuízos.
as suas colheitas, não traria prejuízos com mortes. Então eles faziam uma certa de um pacto do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Os vivos adoravam os mortos e os mortos não perturbavam os vivos. Os principais símbolos do Halloween, nós temos alguns símbolos cristãos, amém? Para nós a cruz não é maldição, para nós a cruz ela é bênção. Por quê? Porque é através da cruz que nós somos livres, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então a cruz livre, cruz vazia para nós é sinal de bênção. Outro simbolismo que nós fazemos aqui na igreja, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Quem toma ceia aqui dá uma glória a Deus. Isso é uma forma simbólica, porque Jesus falou, fazer isso em memória de mim, é um símbolo. Agora, as pessoas que curtem Halloween, elas também têm os seus principais símbolos, que são as cores preta e laranja. A preta representa as trevas, e a laranja representa o inverno, onde as folhas caem, morrem, murcham e ficam jogadas no chão. Então o preto vem das trevas e a laranja vem de coisa morta. A lanterna de abóbora, acho que já todo mundo já viu aí, principalmente nos filmes americanos. Máscaras e fantasias. Aparentemente é essa pegada, é essa brecha que o inimigo quer colocar no mundo dos cristãos, aonde eles celebram uma festa, a fantasia. Porém, no Halloween sempre tem a temática sombria de bruxas, zumbis, caveiras e etc. Outro simbolismo também do Halloween é esqueletos e fantasmas. E um bicho também que está sempre presente são os morcegos. Agora que você sabe o básico do básico sobre o Halloween, eu te pergunto, a próxima vez que alguém te convidar, você vai participar do Halloween? Mas por que você não vai? Porque agora você sabe que representa tudo aquilo que você não acredita. Muitas coisas, vocês não podem esquecer que nós somos seres espirituais vivendo no mundo físico. E no mundo espiritual, no dia 31, dia das bruxas, existem congressos, existem trabalhos que são feitos, as pessoas se preparam. Então, não é uma data para você brincar. O que nós comemoramos no dia 31 de outubro no Brasil? Bota a cola de novo aí que eles falaram com mais convicção. A tristeza nessa data não é saber que existem pessoas que comemoram o Dia dos Mortos, o Dia das Bruxas. O mais triste é saber que no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, no século XVI, um homem deu início à Reforma Protestante. E o Dia das Bruxas vai chegar nos Estados Unidos no século XIX, ou seja, 300 anos depois da Reforma Protestante. E o que entristece é saber que o Dia das Bruxas é mais famoso no Brasil do que a Reforma Protestante. Há muito não se falava sobre a Reforma Protestante nas igrejas. Há muito você não sabia nem quem é ou nem quem foi Martinho Lutero. E talvez, se você não sabe o quem é, não fique triste, não se preocupe. É claro que nós não vamos ter tempo para falar sobre tudo, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível para que você tenha pelo menos noções básicas de quem é Martinho Lutero. Eu quero te dizer uma coisa, se você hoje se denomina, se você se identifica, ou se você fala que você é crente, evangélico ou protestante, você tem algo diretamente ligado a Martinho Lutero. Nem estava na mensagem, mas deixa eu trazer um pano de fundo aqui para vocês. O cristianismo no tempo de Jesus não era bem visto. Então teve um tempo que os cristãos eles eram perseguidos.
Vocês sabem aqui como Pedro morreu? Quem sabe como Pedro morreu aqui? Pedro, o Pedrão, aquele que andou sobre as águas, aquele que falou para o Senhor Jesus: para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Aquele que viu os milagres de Jesus, pregou Cristo à multidão, ele fez milagres, prodígios e maravilhas através do poder que tinha de Cristo na vida dele. Pedro, ele vai morrer, provavelmente, essa é a tradição, crucificado de cabeça para baixo. João Batista, aquele que batizou Jesus e disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vai morrer decapitado e a sua cabeça será colocada numa bacia, numa bandeja de prata, e vai ser servido, vai ser levado até o banquete que estava acontecendo ali para o rei Herodes. Outros foram cerrados ao meio, outros morreram assim de formas desastrosas. Por quê? Porque eles eram perseguidos. Até o ano que o imperador Constantino, que ele não tinha uma linhagem real, mas o povo estava sofrendo uma guerra, estava no meio de uma batalha, então ele viu uma espécie de uma cruz, ele teve uma visão, a cruz de Cristo, a cruz vazia. Então ele vai colocar no escudo de todos os seus soldados, e eles vão vencer uma batalha milagrosamente, uma batalha que era invencível, ele vai vencer. Então ele vai se tornar o imperador de Roma, e desde esse momento então, o cristianismo já não é mais uma religião perseguida. Agora você poderia adorar Jesus Cristo de maneira livre, onde você não seria perseguido nem morto por isso. Então nascia o católico apostólico romano. Eu não sei se você sabe, mas a igreja católica quer dizer igreja universal, igreja para todos. Agora todos poderiam cultuar Jesus. Só que os anos vão se passando e a igreja católica, a igreja que se inicia ali, eles vão se pendendo para um caminho que não começa a agradar a todos. Então algumas pessoas começam a questionar a igreja católica, algumas atitudes da igreja católica, e vai surgir um homem que nasceu em 1483, Martim Lutero. Ele era alemão, nascido em Eisleben, no ano de 1483, e ele vai falecer no ano de 1546. Martim Lutero, o seu pai gostaria que ele se tornasse advogado, então ele vai cursar a universidade. Já nesse ano existia a universidade, e um dia ele voltando para sua casa da universidade, ele se depara numa grande tempestade, e muitos raios começam a cair, e ele é quase atingido por um raio. É quando ele faz uma promessa, que se ele ficasse livre, se Deus poupasse a vida dele ali daquela tempestade, então ele se tornaria monge. No ano de 1507, Martim Lutero, ele vai então se hospedar, vai passar a viver no mosteiro de Santo Augusto, ou Augustinho, deixa eu ver aqui. É o ano 1505. E no ano 1505 ele sobrevive à tempestade. No ano 1507, estava certo, ele vai morar no mosteiro de Santo Augustinho e começa a estudar teologia. E logo depois dele se formar, ele começa a lecionar, dar aulas exatamente nessa mesma faculdade, só que cada vez mais ele compactua menos com a igreja católica, até que ele se levanta e ele vai fazer 95 teses que ele não concordava com a igreja católica, e ele vai discutir com os seus alunos, e depois disso, não tendo uma conclusão, ele vai pegar as 95 teses e pregar na porta da igreja. Essa igreja leva o nome de esqueci o nome da igreja. Tem um nome essa igreja. Como é que é? Aqui, ó.
No dia 31 de outubro de 1517, então, o que até então era um monge Lutero, Martim Lutero, vai pregar na porta da igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, as 95 teses, que ele não concordava com a igreja. E das 95 teses, nasceram o que hoje conhecemos como as 5 solas que Martim Lutero tentou defender. Primeira sola, sola fide, somente a fé. A segunda sola, sola scriptura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Solo de Dio gloria, glória somente a Deus. E foram alguns debates entre Martim Lutero e a Igreja Católica, até o ano de 1520, o então Papa Leão V, ele vai expulsar Martim Lutero da Igreja Católica e vai rasgar e queimar as 95 teses. Pastor, não entendi nada. Tá, tudo bem, sem problema. Martim Lutero, ele queria debater e refutar algumas coisas que a Igreja Católica estava praticando, que ele não concordava. E quais são elas? São 95, não temos tempo para falar sobre elas, mas as principais é que a Igreja Católica, ela era muito rica, mas muito rica mesmo. Inclusive, se você for em algumas igrejas que ainda permanecem de pé em Israel, que é daquele tempo, você vai ver que algumas paredes são forradas, são rebocadas de ouro, até hoje. Os gregos otomanos, os turcos otomanos, melhor dizendo, eles roubaram muita coisa. Israel foi conquistada diversas vezes, então muita coisa foi roubada, mas alguma coisa sobreviveu. E até hoje tem ouro nas paredes. Então Martim Lutero, ele vai falar assim: poxa vida, tanta gente passando necessidade, por que que a igreja é tão rica? Por que que não se divide mais essa riqueza? Essa é uma das coisas, mas a principal, tem mais uma que ele falava antes de eu falar da principal. Na igreja, os cargos não eram conquistados porque Deus falava: ó, levanta o fulano de tal como pastor, levanta o fulano de tal como obreiro, levanta o fulano de tal como evangelista. Então o pastor da igreja, no caso aqui as pastoras, Deus vai falar com elas através de oração, através de revelação, e elas irão levantar um pastor, um obreiro, um diácono, um evangelista. Naquele tempo não era assim, não era Deus que levantava o obreiro. Sabe quem levantava o obreiro? A quantia que ele tinha no banco. Se ele tivesse muito dinheiro, sabe o que ele fazia? Ele comprava um cargo na igreja. E o que ele trazia isso de vantagem? Não existia governo do jeito que nós conhecemos hoje. O governo era a igreja. Então, se você tinha um cargo alto na igreja, você tinha privilégios vivendo na sociedade. E o principal, agora sim, o principal ponto que Martim Lutero, ele não concordava, eram as indulgências. E o que eram as indulgências? A Igreja Católica, você perdeu alguém que você amava muito, seu pai, sua mãe, um filho, seu marido, sua esposa, alguém. A Igreja Católica falava assim: ó, sei não, hein? Vai saber onde ele está, uma hora dessa. Será que ele foi para o céu? Aí a pessoa: não sei. De vez em quando ele era nervoso, ele batia, falava uns palavrão. Aí o cara: foi não. Mas eu tenho uma solução para vocês. Você consegue comprar um pedacinho no céu. Você consegue comprar o passe livre para ele ir para o céu. Ô meu irmão, vamos lá, vamos e convenhamos. Quanto você não paga para você ir para o céu? Fala aí. Se o camarada chegar e falar assim: ó, 1000zinho para você ir para o céu, o que você pensa? 1000zinho? Quarta-feira chuvosa dessa para ir para o céu? Tá barato. Só que aí a pessoa pagava, claro que não era um valor assim,
quase que simbólico, era um valor muito alto, pagava para a pessoa ir para o céu. Aí eu te faço uma pergunta: a pessoa ia para o céu, sim ou não? Claro que não. E como você participa de uma igreja assim? Como você consegue ficar num lugar? Você consegue ficar num lugar, congregar numa igreja onde eles vendem terreno no céu? Quem consegue congregar numa igreja dessa daí? Martinho Lutero também não. Então ele vai rachar com a igreja católica. E o dia que ele racha, claro que vai acontecer muitos concílios daí para frente, mas o dia que marca a reforma protestante é dia 31 de outubro de 1517. É o dia que houve um rompimento, porque até então só existia a igreja católica. E hoje existe a igreja católica e a igreja protestante. Você sabe quem é a igreja protestante? Alguns estão em dúvida, não sabem. Nós somos o povo que pelo menos deveria defender que somos protestantes. Nós deveríamos continuar o legado de Martinho Lutero e continuar protestando contra tudo que há de errado dentro das igrejas. E aí, chega ao ponto que eu queria. Tudo isso foi dito para que eu fizesse uma pergunta. Hoje, estamos vivendo um momento onde precisa de uma outra reforma? Quem acha que precisa ser reformado de novo, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Precisamos reformar de novo, levanta a mão. Quem acha que não precisa reformar de novo, levanta a mão. Tem pessoas que não levantaram a mão nem para um e nem para outro. Aí eu fico pensando que não está tão bom, mas também não está tão ruim. Não mexe com essas coisas não, que dá muito trabalho. Mas do jeito que está, não dá para ficar. A pessoa está assim, meio indecisa. Então eu vou trazer alguns pontos aqui para saber se depois de 500 anos de reforma protestante nós melhoramos ou pioramos. Hoje, se um camarada que tem muito dinheiro chegar em algumas igrejas, e a intenção aqui não é atacar nenhuma igreja A, igreja B, igreja C, nada disso, mas se um camarada cheio do dinheiro chegar em algumas igrejas, você acha que se o dízimo dele for baixo, eu sei que você dizima um valor mais alto, mas um camarada chegar por baixo e devolver o dízimo de 10 mil reais, oh Deus, o pessoal não está entendendo hoje assim. Deixa eu explicar uma coisa. Se você devolve 10 mil, é sinal que o seu salário é 100 mil, amém, irmão? E eu estou dizendo que você dá mais do que isso, amém, irmão? Ainda que seja pela fé, toma posse aí, poxa vida. Porque é o seguinte, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Já que é para sonhar, sonha alto. Mas o camarada chega com dízimo baixo, de 10 mil reais. Você acha que ele vai sentar nos últimos lugares da igreja, ou rapidinho ele começa a sentar aqui na frente? Quem acha que ele vai para frente, deixa eu te conhecer, levanta a mão. Espera aí. Isso era uma das coisas que Martinho Lutero defendia, que está errado. Então espera aí, depois de 500 anos continuamos vendo em alguns lugares a mesma coisa? Quem acha que em algumas igrejas aí tem muito dinheiro, tipo assim, umas igrejas que constroem uns templos aí, que busca mármore não sei da onde, palmeira não sei da onde, a água que tem lá na fonte é não sei da onde. Quem acha que tem algumas igrejas que tem muito dinheiro aí, levanta a mão. E quem acha que tem muita gente que está precisando de dinheiro, e a igreja, em vez de construir um templo desse, poderia ajudar muita gente, por exemplo, lá na África? Levanta a mão, deixa eu te conhecer aqui. Espera aí. Mas isso também
é um dos pontos que Martinho Lutero defendeu nas 95 teses, há 500 anos atrás. Eu estou falando 500 anos porque eu só estou arredondando, porque 500 anos fez em 2017, só para você ter uma ideia, quanto tempo faz isso daí? E o principal, quem aqui já foi de uma igreja, ou já foi em uma igreja, ou já escutou alguém falar que se você fazer uma oferta de um valor A, B ou C, você vai ser curado? Levanta a mão. Quem aqui já escutou a história de alguém que comprou um terreno no céu? Levanta a mão. Mas isso foi quando? Faz tempo ou foi esses dias? Amados, eu falei que nós vivemos num tempo do relativismo. Hoje é relativo o que é certo e o que é errado. Hoje eu vi uma coisa, que assim, todo dia que você vê uma coisa nova, você fica chocado. E olha que eu sou jovem, não deveria me chocar com essas coisas. Hoje eu vi um camarada, que se diz pastor, dentro do seu carro, do automóvel, e essas perguntas de Instagram dizendo assim: pastor, é proibido fumar maconha? E o infeliz que se diz pastor fumando maconha, dizendo que a Bíblia foi escrita há 3.000 anos, 2.000 anos, 5.000 anos atrás, e até quando nós iremos ficar respeitando um livro que foi escrito há mais de 5.000 anos atrás? Nós vemos ministérios hoje, aonde um pastor é homossexual e uma pastora também é homossexual, vivendo um relacionamento homoafetivo. E o que é pior, meu irmão, não é o pecado deles, porque o meu pecado não é diferente dele, ainda que o pecado deles pode escandalizar mais do que o meu, mas para Deus pecado é pecado. Então eu não estou julgando o pecado deles, o que eu estou julgando é porque eles estão em cima de um altar, trazendo um monte de pessoas para esses cultos, para essa igreja, e não está tendo arrependimento, não está tendo mudança de postura, porque eles dizem assim: Jesus te aceita do jeito que você é. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim como estás. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu posso vir a Jesus Cristo do jeito que eu estou, pornógrafo, adúltero, bêbado, drogado, não tem problema nenhum. Jesus morreu por esse. O grande problema é, aquele que está em Cristo tem que ser uma nova criatura. Aquele que tinha boca suja, falava palavrão, roubava, tinha ganhos desonestos, ele é uma nova criatura. Ou seja, a partir de hoje eu conheci Cristo, e eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essas pessoas vêm para a igreja, e ainda tem um slogan: Deus está fazendo uma coisa nova, e ninguém impedirá. E não vai impedir mesmo, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer: você que é sujo, se suje mais. Você que está no pecado, continue. Mas para os limpos ele diz uma coisa: você que é limpo, se purifique mais, se santifique mais, busque mais a minha presença. A pessoa quer ficar no pecado, Deus não vai lá. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas se não abrir a porta, pode continuar no pecado. Então, este pastor que falou assim: até quando eu vou ficar sobre a doutrina de um livro que foi escrito há anos atrás? Se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de falar o seguinte para ele. Falei: pastor, você pode fazer o que o senhor quiser da sua vida, porém eu
gostaria de compartilhar um versículo com o senhor, que está em Mateus 24, 35, que diz assim, pastor, você que acha que a Bíblia está muito velha, Jesus vai dizer assim: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Você acha que a Bíblia está velha, pastor? Tudo bem, eu vou ficar com o versículo. Eu vou ficar com esse versículo aqui, pastor. Porque só há salvação através de Jesus Cristo. Hoje as pessoas querem vender coisas, meus irmãos. Eu não estou aqui levantando uma campanha contra a igreja nenhuma. O que eu estou aqui trazendo para você são elementos, fundamentos, histórias contextualizadas com a Bíblia, para que você não seja enganado. Porque Martinho Lutero, sabe quando Martinho Lutero vai abrir os seus olhos? Quando ele vai abrir a sua Bíblia e ler Efésios, que nós acabamos de ler. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, aonde diz que só a graça, somente a graça, e nada mais é o que nos salva. Não pode ser salvo por obras, porque senão, se as pessoas fossem salvas por obras, elas iriam se vangloriar. E a Bíblia vai dizer que o meu povo padece, por quê? Por falta de conhecimento. Você precisa conhecer, você precisa saber por que é que você se auto-intitula crente, cristão, evangélico, protestante. Você precisa saber o que aconteceu. Você precisa saber do rompimento. E nós precisamos saber, para não ser enganado, que assim, Jesus Cristo cura. Quem crê que Jesus Cristo cura? Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo dá casa, dá carro, promoção, traz um casamento abençoado. Mas eu não vou me cansar de falar nesse altar, que Jesus veio aqui nessa terra, não foi por isso. Jesus Cristo veio nessa terra para que um dia nós fôssemos morar com Ele na glória, lá no céu. Porque através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, é que Ele comprou o povo de toda língua, tribo e nação. E através do sacrifício de Jesus Cristo, é que eu e você é salvo, e nós iremos morar no céu, em nome de Jesus. E nós saímos de um evangelho que não podia nada. Se você é crente, ou filho de crente, e nasceu ali em 80, beirando 90, nos anos 90 você era menino, você era impedido de jogar bola, porque a bola era o quê? O ovo do diabo. Não podia jogar bola. Quem aqui quando criança não tinha TV em casa porque era do demônio? Tinha alguém aqui? Não tinha, né? Tem gente que perguntasse, quem não tinha TV porque não tinha dinheiro, algumas mãos iriam se levantar, mas não podia assistir TV, porque TV era do quê? Do cão, do diabo. Mas eu quero abrir aqui um parênteses, meu irmão, de verdade, se você quiser ter mais comunhão com Deus, desliga a TV, desliga o celular e vai orar. Isso daqui rouba muito tempo nosso de comunhão com Jesus Cristo. Quer ter uma vida espiritual? Pastor, por que eu não coloco mais a mão e as pessoas não são curadas? Não vou nem perguntar qual foi a última vez que você leu a Bíblia, porque senão vai gerar confusão isso no culto, e vocês vão me pegar lá fora. Mas saímos de um evangelho onde não podia nada. Assim, ninguém que iria ir na festa de crente, porque a festa de crente era o quê? Chata, insuportável, não tinha som, ninguém dançava, ninguém fazia nada, comida, a tiazinha falando, perguntando se você estava indo para a igreja, ninguém que ia. Agora, como está a festa de crente? Pancadão. A festa de crente ficou legal. Hoje, irmão, é o seguinte, nós não somos uma igreja de usos e costumes. Nós não vamos pregar isso no altar, fique tranquilo. Mas antigamente você olhava para uma mulher e sabia, aquela é crente. Hoje você escuta, né? Ah, tá vendo aquela irmã ali? Ela é crente. Misericórdia. As coisas mudaram, você não podia nada, e hoje você pode tudo. Estão relativando, tudo é relativo hoje. Hoje existe uma igreja perfeita para cada pecado.
Só que passarão céus e terras e as palavras do Senhor não irão de se passar. E para nós finalizarmos, o que Jesus Cristo é para nós? Esses versículos são a base, são os pilares da nossa fé cristã. Porque senão, um dia vão falar para você, vem aqui, faz um propósito. Meu irmão, eu não sou contra propósito, eu já fiz propósito com Deus, e se um dia Deus permitir, eu irei contar, e Deus mudou a minha vida, Deus age nos propósitos, mas assim, é uma coisa pessoal, você e Deus vai falar com você. Mas se você não sabe o que é Jesus, eles vão te vender qualquer tipo de Jesus e você vai aceitar. Tem uma frase que eu repito muito, que é o seguinte: quem não sabe para onde está indo, qualquer ônibus serve. Se você vai num ponto final de um ônibus, ali passa só um ônibus, sim ou não? Passa vários ônibus, passa para Osasco, para Carapicuíba, para Barueri. Se você não sabe para onde você está indo, você entra em qualquer ônibus, mas nós não. Eu sei para onde eu estou indo, você sabe para onde você está indo. A nossa morada não é aqui na terra, a nossa morada é no céu. Somos cidadãos do céu. Então o que é Jesus? Primeiro, Jesus é salvação, é a salvação dos nossos pecados. Em 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Poderia ser eu dizendo isso, mas foi o apóstolo Paulo que disse isso. Segundo, o que Jesus é para nós? Jesus nos salva de toda condenação. João 5,24: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê nela, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. 3, o que Jesus é para nós? Jesus tem o dom da vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 4, o que Jesus é para nós? A graça de Jesus é que nos salvou, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. E 5, e aqui eu encerro: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não se deixe enganar em nenhum lugar. Se alguém te disser isso ou aquilo te leva para o céu, a Bíblia vai dizer em outro versículo: se qualquer um de nós, eu ou os anjos, pregar a vocês um outro evangelho que não seja esse que eu vos tenho anunciado, o tenha por anátema, ou seja, por maldito. O evangelho de Jesus Cristo é esse daqui: 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Aqui diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, sabe como você vai ser salvo? Não é porque você é uma boa pessoa. Sabe por que você vai ser salvo? Não é porque você é um bom marido. Você não irá ser salvo porque você tem centenas e centenas e centenas de milhões na conta. Você não vai ser salvo porque você ajuda uma senhora a atravessar a rua. Você não irá ser salvo pela quantidade de cesta básica que você distribui aos pobres, ainda que tudo isso seja muito bom. Mas por uma coisa você vai ser salvo, porque um dia Jesus Cristo teve que se diminuir. Ele tomou a forma humana, viveu entre nós 33 anos e meio, e um dia Ele falou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Se esse é o preço que tem que ser pago,
conta comigo, eu vou. Ele pegou a minha e a sua cruz, a minha e a sua condenação, e ele foi andando até o Monte Caveira, o Monte Gólgota, e lá ele foi pendurado no madeiro, ele foi tapeado, esbofetado, ele sofreu, ele foi escarnecido, ele foi furado do lado, verteu todo o seu sangue e depois água, e ele disse antes disso: Pai, está consumado. E o véu foi rasgado de cima a baixo, e através do sacrifício de Jesus Cristo, não pelo dinheiro e não pelas obras, é que um dia todos nós iremos morar no céu, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé.